Olá, se você não me conhece, prazer, meu nome é Ellen, eu sou estudante de medicina e hoje eu vim aqui falar pra vocês o que a gente tá esperando das notas de corte do SISU 2023. Vamos lá? E para começar, vamos partir do assunto que tá todo mundo falando, a possibilidade de que essa prova do Enem 2022 tenha sido uma das provas de Enem mais difíceis da história. E partindo desse ponto da dificuldade da prova, a gente tem alguns pontos para analisar pensando nas notas de corte. A TRI do Enem, ela tem um princípio de que ela deve ser equivalente ao nível da prova. Ou seja, se as provas forem realmente mais difíceis, presume-se na teoria que a TRI vai valorizar mais cada acerto. E com isso a gente pode imaginar que talvez as notas como um geral, e não somente o corte, né? Eu tô falando das notas de todo mundo, venham um pouco mais elevadas. E isso, consequentemente, ali poderia sim aumentar um pouco os cortes. O que eu tô querendo dizer é que se a prova foi realmente mais difícil, é provável que as notas máximas em cada área do conhecimento fiquem um pouco maiores. A gente ainda não tem essa informação de quais foram as notas máximas, mas pode ser sim que elas fiquem um pouco maiores devido à dificuldade da prova. Mas perceba que se isso realmente acontecer, a nota vai aumentar para todo mundo. Então, se o corte aumentar em comparação com os últimos anos, a gente tem um aumento que não é vantajoso para nenhum lado, sabe? Ele é um aumento proporcional porque ele aumentou para todo mundo. A próxima coisa que eu quero falar para vocês, dentro desse tópico de dificuldade da prova, é que, historicamente, as notas de corte do Enem nunca variam muito. Elas variam, sei lá, 10, 20 pontos para menos ou 10, 20 pontos para mais, de forma geral. Isso teve uma variação ali durante a pandemia. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu expliquei por que as notas de corte aumentaram durante a pandemia, mas porque foi um cenário específico. Mas historicamente as notas nunca variam tanto. E essa variação que as notas costumavam ter e provavelmente vão continuar tendo, elas vêm justamente dessa decorrência nas diferenças de níveis de prova, de qual foi e como foi a TRI daquele ano. Logo, eu acho que provavelmente possa ser que essa maior dificuldade na prova do Enem 2022 faça com que os cortes aumentem, mas eles sofram um aumento falso, um aumento aparente só, porque as notas de todo mundo aumentou, consequentemente as notas de corte vão aumentar. E assim, sempre pensando que a gente tem historicamente essa variação nas notas do Enem. O segundo ponto que eu acho que pode modificar essas notas de corte do SISU 2023 é a pandemia. E eu vou explicar para vocês o porquê disso. Bom, como eu falei, as notas de corte durante a pandemia, ali depois de 2020, acabaram aumentando muito, principalmente em cursos como medicina. Mas esse aumento ele tem uma justificativa e ele tem uma razão lógica para ter acontecido. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu explico detalhadamente vários fatores que podem ter acontecido e aconteceram na época para fazerem com que essas notas aumentassem tanto. Mas aqui nesse vídeo eu vou reduzir eles para vocês e tentar explicar o porquê os cortes aumentaram e porquê agora talvez eles tendam a dar uma diminuída. Mas em resumo, o que aconteceu por causa da pandemia? Primeiro, houve um atraso generalizado no calendário das faculdades. Isso fez com que essas faculdades acabaram fazendo as suas provas próprias e divulgando os resultados dos seus processos seletivos depois do Enem, depois do SISU. Isso fez com que todo mundo colocasse as suas notas para concorrer no SISU, porque o SISU ficou ali durante uns 2 anos acontecendo antes da liberação das notas e dos resultados dos vestibulares próprios da maioria das universidades. Isso fez com que todas as pessoas que tinham feito Enem colocassem as suas notas no SISU, até porque antigamente, antes da pandemia, o que acontecia? As faculdades divulgavam seus vestibulares próprios antes do SISU e por isso a gente tinha um enorme número de pessoas que já tinha passado na universidade e acabava não colocando a sua nota no SISU. E essas pessoas que passaram, a gente consegue presumir que elas deveriam ter uma nota boa no Enem e em uma situação normal, não pandêmica, elas não colocariam a sua nota lá no SISU. Ou seja, a pandemia ela acabou sem querer aumentando a concorrência dentro do sistema do SISU. E isso ocasionou, consequentemente,
o aumento das notas de corte que a gente viu nos últimos anos. A gente consegue exemplificar esse fato que eu tô falando para vocês, imaginando, por exemplo, uma universidade que tenha 100 vagas para medicina. Vamos pensar assim. Ela coloca 80 vagas no seu vestibular próprio e 20 vagas pelo SISU. Imaginando que o vestibular próprio da universidade acontecesse antes do SISU, a gente teria 80 pessoas que já teriam passado nessa universidade e não colocariam e não iriam concorrer àquelas 20 vagas do SISU. Então, a gente teria outras 20 pessoas ocupando essas vagas. Agora, quando a gente teve durante a pandemia essa questão de que o vestibular próprio das universidades ficou para depois do SISU, a gente tem essas 100 pessoas que estariam aptas a passar no curso, colocando todas as suas notas dentro das 20 vagas do SISU. Ou seja, é claro que a concorrência pelo número de vagas acabou aumentando durante esse período. E a segunda coisa, mas não menos importante, que a pandemia afetou, é que nesse período de pandemia, o SISU ofertou menos vagas. Novamente, pelo mesmo motivo, como inúmeras faculdades tiveram seu calendário acadêmico atrasado, elas acabaram não colocando as suas vagas no SISU, porque colocar as vagas no SISU no contexto da pandemia de anos atrás iria fazer com que esse calendário acadêmico atrasasse ainda mais. Então, a gente consegue ver que em medicina, pelo menos eu percebi, que houve sim uma redução do número de vagas. E percebam que esses dois fatores são os principais, assim, entre outros, que eu até falei nesse meu vídeo que eu fiz só sobre as notas de corte na pandemia, que fizeram com que essas notas aumentassem ali em 2021 e 2022, principalmente. Agora vamos ao terceiro ponto que eu quero trabalhar aqui com vocês. Inúmeras faculdades que saíram do SISU na época agora estão de volta no SISU 2023. É o que eu falei pra vocês, durante os últimos SISUs, inúmeras faculdades que tinham as suas vagas disponibilizadas nesse sistema até 2020 acabaram por retirar essas vagas desta forma de ingresso. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês do que aconteceu no meu estado. Eu sou do Paraná e o que aconteceu aqui foi o seguinte. Em 2019, a gente tinha 5 lugares ofertando vagas para medicina aqui no Paraná pelo SISU. Então, a gente tinha a UniOeste com 2 campos, a UFPR com 2 campos e a Unila com mais um campo. Ou seja, a gente tinha 5 lugares, 5 tipos de oferta de vaga para medicina diferentes. E o que aconteceu com a pandemia apenas durante 2021 e 2022, apenas a UFPR, que é a Federal do Paraná, continuou ofertando as suas vagas pelo SISU. Tanto a UniOeste, com os seus 2 campos, como a Unila, retiraram essas vagas justamente por esse impasse no calendário acadêmico. E agora elas estão de volta no SISU 2023. Pelo que eu vejo ali, o SISU 2023, ele vai tentar voltar ali ao que era o SISU pré-pandemia. E a volta dessas faculdades para o SISU pode sim indicar talvez uma redução pequena nas notas de corte, principalmente nos locais que tiveram essas vagas retiradas durante a pandemia. Entretanto, eu vi que tem algumas faculdades que agora no SISU 2023 retiraram as suas vagas definitivamente do SISU, como foi o caso da USP. Todos esses fatos que eu falei aqui para vocês nesse vídeo, eles nos trazem alguns panoramas do que pode acontecer com as notas de corte. A gente tem uma tendência, vejo eu, de volta aos padrões das notas, algo próximo do que as notas de corte eram pré-pandemia, lá por 2018, 2019, 2020. Entretanto, eu acredito que a saída de algumas faculdades, como a USP, por exemplo, pode fazer com que São Paulo, ali região próxima, possam ter as suas notas ali um pouco elevadas em vez dessas notas diminuírem. Isso acontece pelo fato de que agora essas pessoas que têm notas extremamente altas, que as fariam entrar em medicina na USP pelo SISU, elas podem tanto participar do processo seletivo da USP, por exemplo, pela própria seleção por nota do Enem que a USP está fazendo, como elas também têm essa nota livre agora para poder aplicar e tentar em outras universidades que não sejam a USP. E é por isso que eu vou fazer um chute aqui do que eu imagino que vai acontecer com as notas de corte esse ano.
Eu acredito que regiões que tiveram essa diminuição da oferta de faculdades, como no caso do estado de São Paulo, que perdeu a USP, que estava no SISU, as notas de corte nesse estado podem sim aumentar, porque as faculdades que restaram no sistema vão ser as faculdades que as pessoas vão acabar aplicando. Então a gente pode ter ali uma concorrência um pouco maior para o mesmo número de vagas. Agora, em regiões em que o contexto vai voltar ali ao que era pré-pandemia, em regiões que não tiveram grandes modificações nos últimos anos das vagas ofertadas, eu acredito que a gente vai ter uma volta, como eu já falei, ao padrão do que a gente tinha de nota lá em 2018, 2019, 2020, principalmente ali perto de 2020. Eu acredito que, comparado aos últimos anos, os cortes vão diminuir, mas eles vão se aproximar ao que a gente tinha de padrão antes da pandemia. Mas, de forma geral, eu não acredito que as notas vão aumentar muito ou vão diminuir muito, independente, inclusive, do nível da prova. Elas vão se manter ali o que elas sempre foram e a gente vai ter essas variações mais regionais, mais locais. E talvez a gente tenha essa redução, mas a gente não vai ter uma diminuição suficiente para poder dizer para vocês que essas notas vão cair ao que era muito pré-pandemia, por exemplo. Que as notas já eram menores do que as comparadas com 2022 e 2023. Enfim, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero mesmo que vocês tenham gostado e entendido a minha análise. Qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo, tá bom? Enfim, dá like no vídeo, se inscreve aqui no canal. Se você não é inscrito, muita gente assiste os meus vídeos e não se inscreve no canal. Vamos me ajudar a chegar aí nos 1000 inscritos, tá bom? É isso aí, beijo e até o próximo vídeo.